são fatores que se somam. Mas o médico ele tem que dar uma resposta de causa de morte, então ele encontrou uma lesão que é compatível com óbito, causa óbito. Então ele traz então a luz como esse o resultado da causa da morte, como sendo a causa de morte mais imediata, né? Então que seria terminal, digamos assim. Juliana Marins, de 26 anos, a turista brasileira que caiu de um penhasco na Indonésia, teria morrido na quarta-feira, dia 25, agora a última quarta, segundo o médico legista responsável pela autópsia. Esse foi exatamente o dia que o corpo foi removido do local. Segundo cálculos desse perito, a vítima morreu na quarta-feira, dia 25 de junho, entre 1 da manhã e 1 da tarde. Horário local, entre 2 da tarde de terça e 2 da manhã de quarta, se a gente levar em conta o horário de Brasília, disse ele à BBC. A ilha de Lombok, onde fica o vulcão Rinjani, tem um fuso horário de 11 horas a mais do que em Brasília. Bom, apesar disso, essa estimativa da hora da morte de Juliana coloca em xeque o que havia sido divulgado pela Basarnas, que é a agência responsável pelas buscas e resgates da Indonésia, de que a publicitária brasileira foi encontrada na noite de terça-feira já sem vida. De fato, é diferente da declaração de Basarnas. Há uma diferença de cerca de 6 horas em relação ao horário declarado por Basarnas. Isso se baseia nos dados de cálculo do médico, explicou o médico, a jornalista Christine Nababan, da BBC News Indonésia. A causa da morte, de acordo com o legista, foi um trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e hemorragia. A Juliana escorregou e caiu no sábado, dia 21, enquanto escalava o Monte Rinjani, o segundo vulcão mais alto da Indonésia. Pela estimativa do médico responsável pela autópsia, Juliana teria sobrevivido ao menos 4 dias após a primeira queda. O médico ressaltou, porém, que é muito difícil definir o momento exato da morte da brasileira por uma série de fatores, como a forma como o corpo foi transportado, uma viagem que levou várias horas, além de fatores ambientais, como temperatura e umidade. Assunto para a Carolina Daitz, que é médica especialista em medicina legal e perícia médica. Doutora Caroline, bem-vinda, boa tarde. Bom, com essas informações que a gente detém agora, qual que é enfim, o que a senhora pode dizer para a gente como especialista na área, né? Porque é tão difícil, né, precisar a hora, e ela pode realmente ter ficado viva todo esse tempo, até quarta-feira, né, o que ainda nos causa mais tristeza, né? Porque a gente fica achando que ela passou por um período maior de sofrimento. Boa tarde. Boa tarde. Em primeiro lugar, meus sentimentos, a família da Juliana e todos os brasileiros que ficaram profundamente entristecidos com essa situação. A estimativa do horário do óbito, ela tem vários desafios e principalmente quando tem essas condições extremas de temperatura, ela pode trazer ainda maior dificuldade e o que tem um outro agravante é que ela sofreu várias quedas. Então, da primeira queda, a gente tem aquelas imagens de drone que parece que ela ainda estava com vida. E aí depois que a gente tem essa divulgação pelo médico legista de que ela teve ferimentos torácicos, ferimentos no crânio também, e que os ferimentos torácicos teriam causado hemorragia que levou ao óbito. E que esse ferimento, ele levaria o óbito, por esse perfil de ferimento, né, que foi o que deu para entender através das notícias, ela evoluiria para óbito em pelo menos 20 minutos. Então, esse foi o raciocínio que foi possível de entender das informações. Então, a gente não consegue precisar também, com certeza, se foi a partir da segunda ou da terceira queda que ela teve, né, que o óbito realmente aconteceu, né? Então, essas lesões. Um outro agravante também era que ela tinha uma miopia grave, né? Então, algo que também dificulta se ela foi tentar se movimentar e acabou caindo novamente. Então, tem vários fatores aí que dificultam essa análise. Ou seja, é difícil, é claro, precisar, né? Não estamos falando de ciência de foguetes, né? É super difícil, cada corpo humano também tem suas diferenças. Mas caso tivesse ocorrido um resgate nas primeiras horas da queda, a gente pode então afastar provavelmente o óbito. Nas primeiras horas da queda, ao que tudo indica, né, pelo que foi divulgado, que sim, que ela estava viva. Agora, dizer que ela ficou 4 dias ainda com vida, isso é um pouco difícil de estabelecer esse período de tempo. Até porque o próprio médico legista fala, né, das condições do resgate, do tempo que ela levou até a análise, né, do corpo. Então, são muitos fatores, né, que dificultam a gente falar com certeza. O único momento real que a gente sabe que ela estava com vida é quando a gente vê ela com as imagens de drone.
Fora isso, né, precisaria ter um entendimento muito aprofundado dos sinais de cronotanatognose, que é o estudo da evolução dos fenômenos que vão acontecendo, transformações no corpo depois que acontece o óbito. Então, são sinais da perda das funções vitais, passando até pela degradação e até um início de putrefação. A gente sabe que ali tinha condições ambientais de frio, então isso retarda um pouco o aparecimento desses sinais. Então, todos esses fatores trazem confusão e ainda mais dificuldade para conseguir chegar nessa estimativa, que nunca o médico consegue dar um horário exato, e sim uma estimativa de tempo. Doutora, em relação à causa da morte, né? Porque o que se fala é que foi por conta, o legista disse que foi por conta de um trauma contundente, resultando em danos a órgãos internos e uma hemorragia. A causa da morte em si também pode ter algumas incertezas, assim? Dá para saber exatamente, ou pode ter alguma outra questão aí que não dá para saber, ou só se sabe depois, não sei. Eu acho que outros fatores até podem estar envolvidos, a gente não sabe nem em que condições ela estava no momento da queda, porque ela já estava há algum tempo nessa trilha e escorregou, talvez podia já estar até com alguma alteração pela altitude que ela se encontrava. O frio não tem como descartar que ela não possa ter tido também hipotermia, apenas pelo fato de ela não ter necroses de extremidades, porque a hipotermia ela pode acontecer sem ter o aparecimento de necrose de extremidades. Então, todos esses fatores se somam. Então, uma pessoa que está em condições extremas, em temperatura, com pouco agasalho, com uma temperatura baixa e ainda com um sangramento, então todos esses fatores são agravantes para demonstrar, né, que eles podem ter também contribuído para a morte. Um pouco mais difícil é a comprovação, né, de cada uma dessas situações. Então, na avaliação da senhora, com tantas variantes assim em jogo nesse caso, é muito difícil, né, precisar ter uma clareza exata, né, uma certeza tanto da causa como ainda mais do horário, né, da morte. É muito difícil, né? Claro que a demonstração, né, no exame, o aparecimento de uma lesão que tenha o potencial de causar a morte e a possibilidade de se avaliar uma certa reação vital, né, dos órgãos e dos tecidos, isso ajuda a esclarecer, porque ela poderia ter ferimentos no tórax, né, e pelo fato do corpo ter rolado até mesmo sem vida. Mas o que é importante é entender se teve reação vital, se esse sangramento se deu mesmo, né, durante o período que ela estava viva. Então, é possível comprovar que esse ferimento sim foi a causa da morte. Se ele tem um potencial de gravidade para isso, que parece que foi o encontrado. Só que a gente não pode dizer o quanto os outros fatores podem ter contribuído também, de talvez ela estar já com hipotermia e isso ter até favorecido para ela ter essa nova queda. Então, são fatores que se somam. Mas o médico ele tem que dar uma resposta de causa de morte, então ele encontrou uma lesão que é compatível com óbito, causa óbito. Então, ele traz então a luz como esse o resultado da causa da morte, como sendo a causa de morte mais imediata, né? Então, que seria terminal, digamos assim.